capítulo 2 de Jonas, a partir do versículo 6, que diz assim a palavra de Deus que já lemos: Eu desci até os fundamentos dos montes, e os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, o Senhor, meu Deus. Assenta-se, por favor, irmãos. Eu vou ser bem objetivo, bem rápido, para nós terminarmos o culto no horário certo, que eu gosto de obedecer o horário. Mas nós vemos, irmãos, aqui a história de Jonas. Eu digo uma história porque ela está escrita na Bíblia, mas é um caso realmente que foi verídico, aconteceu. Quem foi Jonas? Jonas foi um profeta de Deus. E Deus, quando ele chama e confia em alguém, este alguém que Deus chama e Deus confia, ele procura usar, porque Deus, ninguém na face da terra, nem no presente século, nem no século passado, viu a Deus. Ninguém. O povo sentia, como eu sinto, como vocês sentem, como nós sentimos Deus na nossa vida. Mas nós, como no passado, ninguém nunca viu a Deus. Quando nós falamos de Jesus, o Filho de Deus, os profetas viram, muitos viram ele fisicamente antes de passar pela crucificação, e como também depois da crucificação, mas Deus nunca ninguém viu. Mas Deus sempre ele usava os seus servos, como usou Moisés, como usou Abraão, e como usou outros profetas, para que falasse para o povo de Israel, que simbolizava a igreja. Jonas foi um profeta que Deus preparou, chamou e confiou para fazer uma missão. E essa missão seria onde, irmão? Seria lá em Nínive. Jonas tinha de sair de uma cidade para ir para uma outra cidade fazer esse trabalho que Deus havia te confiado. Aí entra a história, irmãos, que muitas das vezes nós colocamos como um empecilho na nossa própria vida. Desde o momento que Deus nos chamou para fazer uma missão, nós temos a obrigação e o dever de estar pronto, de estar preparado para fazer o trabalho de Deus. E Jonas, quando ele ficou sabendo que aonde Deus havia mandado ele ir, e aquele povo era um povo cruel, e aquele povo era um povo difícil, e aquele povo eles estavam automaticamente na desobediência contra Deus. Eles não queriam ouvir a palavra de Deus, porque Deus já havia falado em outras ocasiões com eles. Mas a pessoa certa, a qual aquele povo niniviano iria ficar livre, iria se converter, era através da mensagem de Jonas. É por isso que nós cantamos aquele hino: há trabalho pronto para ti, cristão. Porque cada um de nós, irmãos, temos uma missão a fazer para Deus. Às vezes a missão não é igual, às vezes a missão ela é diferente, mas de acordo com a diferença da missão, Jesus ele tem uma pessoa pronto para fazer esse trabalho. E desta feita seria Jonas. Só que quando Jonas ficou sabendo
que o povo de Nínive era um povo difícil, era um povo cruel. Ele temeu. E ele temendo, como nós conhecemos a história, a Bíblia diz que ele se desviou. Quando se fala, irmão, em desvio, tem pessoas que entendem que o desvio é quando a pessoa somente sai da igreja, abandona a igreja. Não. O desvio, a palavra desvio, é quando nós fugimos da verdade. É quando nós fugimos da realidade. É quando nós fugimos da obediência. Aí nós entramos no caminho do desvio. E assim aconteceu com Jonas. Em vez de ele ir para Nínive, ele foi para a outra cidade que tinha e tem o nome biblicamente falando de Tarsis. E ali, meus amados irmãos, quando o homem, quando o ser humano, ele se encontra fugindo de Deus, desviando da palavra de Deus, este tal homem, ele passa por um problema sério, ele passa por uma tempestade que vem sobre a sua vida, seríssima, e além disso, e além de tudo, ele coloca outras pessoas também na tempestade que ele está passando, devido à sua desobediência, o seu desvio. Quando há alguém desviado, irmão, repito, o que é desvio? É quando a pessoa, ele está fora da direção de Deus. Automaticamente, ele coloca todos aqueles que estão ao teu redor em problema. E com Jonas não foi diferente. Ele pegou o navio que ia para esta outra cidade e diz a Bíblia que ele entrou quietinho, foi lá para o fundo do porão do navio e ali ele ficou quietinho e dormiu. Quando o homem, irmão, ele está fora da direção de Deus, automaticamente a palavra significa ele está dormindo. Porque a Bíblia diz que o Senhor, ele não dorme. O servo de Deus, ele não pode de maneira nenhuma cochilar. Principalmente nos dias atuais que vivemos. Porque os dias são maus. Todos os dias foram maus. No passado não teve dias bons, foram dias maus também. Tanto é que foi dias maus no passado também, que a Bíblia diz que Jonas temeu. Por que ele temeu? Porque não era fácil. E por essa razão, ele entrou para o porão e foi dormir. E o cristão, irmão, quem é chamado por Deus, ele não pode dormir. Quando eu digo não pode dormir, quando a palavra de Deus fala que o cristão não pode dormir, está falando no sentido espiritual. O cristão, ele tem que estar com seus olhos abertos, em oração, buscando a Deus em todos os momentos, para que toda a missão que Deus confiou, que Deus preparou ele, que Deus enviou ele, esta missão, ela venha a ser cumprida na obediência e tudo venha correr de acordo com a vontade de Deus. Jonas, ele poderia estar lhe orando ao Senhor. Eu nunca vi a Bíblia dizer, não há dentro da Bíblia, os irmãos podem procurar examinar, que teve homens ou mulheres que não oraram e tiveram vitória. A vitória, ela só é alcançada através da oração. E ali, meus amados, todos os marinheiros, os companheiros de Jonas, que estavam na embarcação, eles sentiram uma diferença muito grande na embarcação. Todos eles sentiram algo estranho. Eles se sentiram oprimidos, porque viu
que era uma tempestade muito e muito grande que estava sobre a sua embarcação. A Bíblia diz, irmãos, que o cristão, aquele cristão que Deus chamou, que Deus enviou para fazer a sua obra, ele precisa de estar na embarcação de Jesus. Porque quem embarca na embarcação que Jesus está, foi o que nós aprendemos hoje pela manhã. Ele pode passar também por tempestade, ou seja, ele passa por tempestade. Ele passa por venavais. Mas se ele está na embarcação que Jesus está, o negócio muda. Por que o negócio muda? Porque nós estamos na embarcação de um homem poderoso que ele acalma a tempestade. Nós estamos, ou ele está, numa embarcação que o Senhor do vento diz: acalma vento, e o vento acalma. O homem, quando ele está na embarcação de Jesus, ele está na embarcação do homem que tem poder sobre o mar, fala: calma-te, aquieta-te mar, e o mar tem que obedecer. Mas Jonas estava numa embarcação da desobediência. Jonas estava numa embarcação errada. Jonas estava fugindo da presença de Deus. Quando o homem ele foge da presença de Deus, irmãos, automaticamente ele está em uma embarcação furada. Jonas estava numa embarcação estranha. E nesta embarcação havia muitos passageiros. E os passageiros daquela embarcação sentiram que eles iriam perecer, porque tanto o vento como as águas estava atacando de uma forma estranha aquela embarcação, a tempo de a embarcação afundar. E naquele momento eles começaram a dizer um para o outro: o que é que está acontecendo neste navio? Nós temos que ver o que é que está acontecendo, porque coisas estranhas estão acontecendo aqui. E diz a Bíblia que os marinheiros começaram a vasculhar o navio. Irmãos, a igreja que somos nós, eu sou a igreja, os irmãos é a igreja. A casa aqui, essas quatro paredes aqui, é a casa de oração aonde a igreja se reúne, mas a igreja somos nós. E o navio ali, ele simbolizava também uma igreja. O navio, ele simboliza uma igreja. Só que tem um porém. Ali ele estava em uma embarcação estranha. É por isso, amados irmãos, que nós não podemos de maneira nenhuma Jesus nos colocar no lugar, Jesus nos plantar no lugar, Jesus nos mandar pregar o evangelho no lugar e nós ir para uma outra igreja pregar. Tem muita gente que deixa a casa de Deus, aonde Deus plantou ele, aonde Deus colocou ele, aonde Deus botou para ele fazer a obra no bairro, no local, na comunidade, e ele sai dali, ele quer ir para outro canto. Isso é muito perigoso, amados. E aí eles começaram a vasculhar, acharam coisa estranha, começaram a pegar as mercadorias do navio e jogar tudo no mar, para ver se as coisas vinham a melhorar. E assim, meus amados irmãos, o barco continuou naquela mesma naufraga. E nessa naufraga, a palavra de Deus diz que um dos marinheiros descobriu Jonas lá no porão do navio, escondidinho, dormindo. O que é que ele tinha de estar fazendo naquele momento? Ele tinha de estar orando. Quando, irmão, a tempestade, o vento, o mar da vida, o vento, o vendaval da vida, está soprando sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, seja a tempestade que for, nós temos que estar orando, porque é a oração que dá a vitória, é a oração que o mar acalma. É na oração que a tempestade do vento acalma. Mas Jonas, o fugitivo, o desobediente, estava no porão do navio dormindo. Aí a palavra de Deus pergunta para nós: nós estamos acordados em oração ou estamos dormindo? Muitas causas de problemas decaem sobre a nossa vida, irmão,
Porque nós estamos dormindo. E quando nós estamos dormindo, sabe o que acontece? O inimigo ele age na nossa vida. O inimigo ele penetra no meio da nossa família. O inimigo ele entra dentro da igreja. O inimigo ele faz o que ele deseja fazer no meio do povo de Deus. A ordem de Jesus é orar. E devemos de orarmos sem cessar. A Bíblia diz: orai sem cessar. Isso significa, a oração ela tem que ser contínua, para que o povo de Deus, ele venha a ter a vitória. Finalizando, porque não dá tempo mais, faltam 5 minutos, irmãos. A Bíblia diz que achando Jonas, agora o fugitivo não teve mais jeito de se esconder. E ele disse: olha, só tem uma alternativa para que essa embarcação ela calma. Vocês agora me panha e me joga nas profundezas do mar. Pode me lançar no mar, porque vocês me lançando no mar, a tempestade vai acalmar e vai haver abundância nesta embarcação, porque eu estou fugindo da presença do Deus vivo e poderoso. Irmãos, há problemas na nossa vida que nós temos que confessar, entendeu? A Bíblia fala que aquele que confessa e deixa, ele recebe misericórdia de Deus. E os marinheiros imediatamente falaram: não, peraí, nós não podemos sofrer por causa de você não, rapaz. Pegou ele, ó, jogou ele no mar. Jogando ele no mar, diz a Bíblia que a tempestade acalmou. Houve abundância na embarcação. E sabe o que aconteceu? Jonas tinha a obrigação e o dever de ir a Nínive pregar a palavra de Deus para os ninivianos. Ele tinha de ir. E agora, amados, como acabamos de ler aqui, Jesus ele preparou o peixe. Preparou o peixe. Às vezes, irmãos, as pessoas, ele não quer ouvir a palavra de Deus, ele não quer ouvir a fazer o mandato de Deus, a obra de Deus, mas quando Deus quer que a pessoa vai, ou de uma maneira ou de outra ele vai, nem que seja levado pela a boca do peixe, mas ele tem que ir em nome de Jesus. O peixe chega e traga Jonas. E agora, Jonas no ventre do peixe. O homem que poderia estar orando no porão do navio, não quis saber da oração no momento da tempestade. Mas como ele confessou a desobediência dele, agora Deus prepara o peixe para levá-lo ele lá na beira da praia de Nínive, aonde ele estava sendo ordenado para pregar. E agora no ventre do peixe, ele querendo ou não querendo, ele teve que orar. Tá vendo aí, irmãos? A pessoa, irmão, muitas das vezes o problema vem na nossa vida porque nós não oramos. Mas quando Deus ele quer a pessoa fazendo uma obra para ele, nem que seja no ventre do peixe, ele vai ter que buscar Deus e ir fazer a obra de Deus. O peixe tragou Jonas, e Jonas no ventre do peixe, ele orou ao Senhor, para que o Senhor perdoasse ele. Aleluia. No versículo, já não dá tempo mais, que deu 9 horas, já cruzou o relógio lá. O versículo 10, que nós acabamos de ler. Aleluia, diz o seguinte: falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Quando Jonas terminou de orar, que ele estava nas profundezas do mar, ou nas profundezas do inferno, ele orou ao Senhor. A Bíblia diz que Deus agora falou: bem, agora você vai fazer o seguinte, o peixe vai te levar lá na terra, na beira da praia, e você vai levar a minha palavra aonde eu te mandei ir.
Irmão, a pessoa, quando ele é convocado, ele é chamado por Deus, ele pode fazer a desordem que ele fazer aonde ele quiser fazer, mas Deus vai botar ele na boca do peixe. Quando eu digo hoje na boca do peixe, eu quero dizer o seguinte: a pessoa que tem a chamada de Deus, quando ele não vem pelo amor do evangelho, como Jonas não veio, ele veio pela dor, mas é o amor de Deus. Deus usou o amor dele para com Jonas, mesmo diante da desobediência de Jonas. Mas Deus falou para o peixe: leva ele lá na beira da praia de Nínive, coloca ele lá, porque é ele que vai levar a minha palavra. Bendito seja o santo nome de Jesus. E assim Deus tem feito com muita gente, irmãos. Então vale a pena nós obedecermos ao Senhor. Vale a pena, irmãos, nós andarmos no caminho estreito. Vale a pena, irmãos, nós deixarmos o medo, porque o medo não compensa. O medo, ele não vem de Deus. Uma certa época, os discípulos estavam caminhando sobre a praia da Galileia, e quando eles vão caminhando, eles tinham acabado de estar com Jesus no monte, aonde Jesus tinha falado muitas maravilhas para eles e para uma multidão. E a Bíblia diz que Jesus, despedindo eles entraram na embarcação e lá foram sobre o mar da Galileia. E no meio do mar houve uma grande tempestade de vento, e a embarcação começou a naufragar. E no momento que a embarcação começou a naufragar, eles ficaram preocupados. E naquele momento, a Bíblia fala que foi na 4ª vigília da noite, eles viram alguém andando sobre o mar, e vinha alguém andando sobre o mar, e vinha alguém andando sobre o mar. E a Bíblia diz que os discípulos ficaram ainda mais assombrados, mais assustados ainda, e eles gritaram. Quando eles gritaram, o Senhor disse: não temas, homens de pouca fé, porque sou eu. Louvado seja Deus. Não precisa de temer, homens de pouca fé, porque sou eu. E quando Pedro ouviu essa palavra, a Bíblia diz que ele disse assim ao Senhor: Senhor, se é o Senhor, manda que eu vá ao encontro do Senhor andando sobre o mar. Aí o Senhor disse para ele: desce do barco, Pedro, e venha ao meu encontro. Pedro desceu do barco e foi andando sobre o mar. Ele foi andando sobre o mar também. Pedro foi andando sobre o mar. Isso significa fé. Mas no momento que ele temeu, ele foi se afundando. Quando ele foi se afundando, o Senhor segurou na mão dele, e ele, aleluia, houve uma grande bonança, e ele começou novamente a andar sobre o mar. Por quê, irmãos? Porque o medo não vem de Deus. Nós temos que combater o medo. Aleluia. Às vezes Deus manda você ir ali pregar a palavra de Deus para uma pessoa que está no mundo das drogas. Aquela pessoa precisa de uma palavra de conforto, e muitas das vezes nós falamos: eu não estou preparado, aí a pessoa foge dali: eu não estou pronto. Irmão, vence o medo fazendo bem. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, já passei 5 minutos já, nós vamos agradecer o Senhor. Eu quero dizer para os irmãos: receba esta palavra.